Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Coelho e bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, mês do Halloween, eu trouxe uma super lista de thrillers / suspense pesadão mesmo. Eu já fiz uma listinha de thrillers e suspenses para iniciantes, vou deixar o card aqui em cima, e também já fiz uma listinha de suspense nível intermediário. Também vou deixar o card aqui em cima. E hoje vamos para o nível avançado, para os curiosos, corajosos, para quem já está acostumado e sabe aonde está se metendo. Se você não gosta desse gênero literário, fica com receio, tudo bem. Mas se você gosta, vem comigo. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar, dar um alerta para gatilho. Nessa listinha teremos livros bem violentos, bem brutais, aviso para estupro, abuso, assassinato, cenas assim horripilantes e que podem te impressionar e te impactar, beleza? Lembrando também que meu link da Amazon vai estar aqui embaixo na descrição e vocês podem comprar qualquer produto usando meu link, não só livros, assim vocês ajudam o canal e o valor da compra no final, não será alterado, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar essa listinha brutal de hoje. Aqui nessa listinha não vai ter ordem do tipo, o primeiro livro é o menos pesado e o último é o mais pesado. Não, aqui todos são extremamente pesados, beleza? Então vamos começar com ela, diva maravilhosa, a Karin Slaughter. E o primeiro livro que eu vou indicar da autora é Flores Partidas, que eu vou deixar a capa aqui ao lado para vocês conferirem. E esse livro aqui, teremos a nossa protagonista e seu marido Paul. E os dois vivem uma relação super tranquila, privilegiada. Tem alguns percalços, algumas dificuldades, algumas infidelidades também, mas até então eles estão super de boa. Mas depois de um encontro entre os dois, o Paul morre, ele é assassinado. E a nossa protagonista, ela fica muito mal, ela fica muito triste, vai ter que providenciar o velório, o enterro e tudo mais. E ela começa também a organizar as coisas do Paul, encaixotar, guardar bonitinho. Só que ela descobre, ela avista várias fitas nas coisas do seu marido. E ela fica muito intrigada para ver o conteúdo dessas fitas. E quando ela tem acesso a esses conteúdos, nossa, é uma cena muito impactante. Várias cenas brutais, muito violentas, vão ser mostrados pra gente, né? Essa fita possui conteúdos extremamente assim que vão te chocar, vão te impactar. E a nossa protagonista, ela fica se perguntando por que seu marido tem essas fitas, o que essas fitas estão fazendo nas coisas do seu marido, quem era realmente o Paul. E a partir daí ela começa a abrir uma investigação do Paul. E ela vai contar com a ajuda da sua irmã. A relação das duas está bem balançada. A irmã dela mora em uma outra cidade, ela é mãe agora, ela é uma mãezona até, tem a sua própria vida. E a relação das duas ficou balançada por quê? Porque anos atrás, a irmã da nossa protagonista falou para ela que o Paul tentou estuprá-la, só que ela não acreditou. E isso abalou completamente a relação das duas. Só que a nossa mocinha liga para a irmã dela pedindo ajuda para começar a investigar o Paul. E a irmã dela não pensa duas vezes antes de ir lá ajudá-la. E as duas, vão embarcar nessa investigação, uma ajudando a outra, vão começar a cavar, e quem muito cava, acha, e elas vão achar bastante, e quanto mais elas procurarem, mais risco elas estarão correndo. Tem plot twist aqui nessa história, com certeza, mas não foi um plot twist que me impressionou particularmente. Impressiona grande parte das pessoas, mas eu consegui desvendar. Então, por conta disso, eu não dei 5 estrelas e sim 4. Mas é um plot twist muito bom. A Karin Slaughter escreve muito bem, é muito instigante.
eletrizante, você não consegue parar esse suspense para desvendar quem realmente era o Paul, o que ele realmente fez, quais são os conteúdos dessas fitas. É muito angustiante e eletrizante, vocês não conseguem parar de ler. Se vocês ficaram curiosos, te convido para fazer essa leitura. E o próximo livro, também da Karen Slaughter, é A Boa Filha. Vou deixar também a capa aqui ao lado. E esse livro, em relação a brutalidade e violência, conseguiu se superar ainda mais em comparado a Flores Partidas. Em A Boa Filha, a gente vai ter logo um prólogo super chocante. Aqui o prólogo vai desencadear uma série de acontecimentos extremamente impactantes. E eu já vi pessoas falando: ah, tudo bem, a Karen Slaughter logo no prólogo, ela choca você, mas insiste que depois melhora. Não melhora, não. Inclusive, esse acontecimento, essa cena do prólogo, vai se repetir mais 2 vezes ao longo da história. A primeira vez que essa cena for se repetir, ela vai se repetir de uma maneira um pouquinho menos brutal. Mas a segunda vez, a Karen Slaughter vai ampliar ainda mais essa cena vai se tornar ainda mais visceral. Sem contar o primeiro capítulo. Por quê? Vamos para a sinopse da história. Aqui teremos a Charlotte, que ela é a protagonista, e no presente ela é advogada como seu pai, mas ela não quer ser igual ao seu pai, porque seu pai é um advogado criminal, ele defende os bandidos da cidade, e ela não quer ser assim, ela não quer isso na profissão dela. Inclusive, o fato do pai dela defender esses criminosos está diretamente ligado ao acontecimento do prólogo, tá bom? E a Charlotte tem uma irmã, a Samantha, que vive em outro lugar agora. Elas estão completamente afastadas, relações cortadas, e você vai ver como o acontecimento, né, no início do livro, afeta diretamente a vida tanto da Charlotte quanto da Samantha. Elas têm traumas muito profundos dentro dela, tanto no meio pessoal quanto profissional. E aqui a gente vai se deparar sim com o assassinato que vai se desencadear logo no primeiro capítulo. A nossa protagonista quer saber quem matou, por que matou. Vocês vão ver o assassinato se desenrolando, um assassinato bem angustiante também, apavorante, logo no primeiro capítulo. Então a Karen Slaughter, ela começa super acelerada. Essa história tem uma narrativa muito boa, muito eletrizante, acelerada do início ao fim. E a Samantha, que é a irmã da nossa protagonista, ela vai voltar à cidadezinha para ajudar a Charlotte a desvendar esse mistério de quem assassinou, por que assassinou e tudo mais. E ao longo da história a gente vai se deparar também com novas revelações sobre o acontecimento que acarretou em situações traumáticas na vida das duas, né? Aquele acontecimento do passado, e elas vão desvendar ainda mais coisas que elas não sabiam agora no presente. Tem pessoas também do passado delas mais perto do que elas poderiam imaginar. Uma série de acontecimentos que elas vão cavando até descobrir o que esse assassinato tem a ver com o passado delas e várias outras situações. O pai das duas vai aparecer também ao longo da história e é muito pesado também. Muito pesado mesmo. A Karen Slaughter tem uma escrita que ela não poupa detalhes, ela fala tudo que tem na história, e se você tiver coragem e curiosidade, leia essas histórias. Agora vamos sair de Karen Slaughter e vamos para o autor nacional, que é o Rafael Montes. E eu vou mostrar o livro Jantar Secreto, do autor. E esse livro aqui será apresentado pra gente uma iguaria um tanto quanto peculiar e inusitada, que é a carne de gaivota. Mariana, o que é carne de gaivota? Bom, você tem que ler para descobrir, mas aqui um dos temas centrais da história, um dos temas mais violentos da história, é o canibalismo. Aqui a gente vai se deparar com um grupo de jovens que são amigos, que saíram do interior e agora estão morando na metrópole do Rio de Janeiro, estão trabalhando, estão estudando, criando, né, construindo a sua vida, só que estão passando por dificuldades financeiras. O aluguel está atrasado, né, e eles precisam de dinheiro para pagar o aluguel, e eles não querem pedir ajuda aos pais. Então eles resolvem realizar jantares secretos
no apartamento deles, né? E publicar, fazer anúncios na internet, convidar as pessoas para esse jantar e arrecadar o dinheiro do aluguel. Só que um desses amigos faz uma brincadeira, vamos dizer assim, e bota que a carne servida nesse jantar vai ser carne humana. E no primeiro momento os amigos ficam super chocados, impactados, pedem para ele tirar isso do ar, que isso é inaceitável. Só que tem muitas pessoas interessadas em experimentar esse prato, né, com carne humana e estão dispostos a pagar muito dinheiro. Então, eles começam a ficar divididos, né, entre realizar ou não esses jantares. E aí, várias perguntas ficam e começam a rondar a nossa cabeça, do tipo, eles vão realmente realizar esses jantares? E se sim, como eles vão conseguir essa carne? E mais que isso, bom, Mariana, é só uma vez, depois acabou. A gente consegue o dinheiro, paga o aluguel e beleza. Será? Só sei que o Rafael Montes vai te prender, vai te cativar com a narrativa. Aqui é uma rede, assim, eletrizante que você não consegue parar de ler. Aqui o nosso protagonista vai narrar a história em primeira pessoa pra gente. Nossa, você se vê muito imerso na história, muito envolvido. O Rafael Montes mexe muito com a sua cabeça, com o que é certo, com o que é errado. Além, né, das cenas impactantes nessa história. Principalmente no final tem uma cena que, meu Deus do céu, no meio também tem duas cenas, nossa, que te deixam sem ar. E também fica muito claro as críticas que o autor quer fazer ao longo da história. Então ele mexe com histórias bem pesadas, mas ele faz muitas críticas sociais ao longo da história também. Ficou curioso? Acha que tá preparado? Eu já posso adiantar para vocês que vocês nunca vão estar preparados. Mas vá lá, se arrisque e leia por sua conta e risco essa história. Agora vamos falar dela, outra autora nacional, que é a Cláudia Lemes. Vamos começar com um livro que não poderia ser diferente, que é Eu Vejo Kate, vou deixar a capa aqui ao lado. Está disponível no Kindle Unlimited, então, sério, leiam. Ah, outra coisa que eu queria falar, vão ler esse livro, ler esse livro só com o que eu disser aqui, tá bom? Não leiam avaliações, sinopse, nada disso, porque eu vejo alguns spoilers aí, tá bom? Aqui eu não vou falar nada e vocês vão ser surpreendidos como eu fui. Em Eu Vejo Kate, teremos a história da Kate e ela tá obcecada por uma história de um assassino em série que cometeu vários assassinatos, esse serial killer, assassinatos brutais, matou muitas pessoas, muitas vítimas. E o policial Ryan, que ele é importante ao longo da história, mas eu não vou me aprofundar muito nele, esse policial, ele conseguiu prender esse serial killer, né? E esse serial killer foi sentenciado à morte e realmente morreu. Tá bom? Mas a Kate tá fissurada pela história do cara, os assassinatos, tudo que aconteceu, os seus depoimentos, não é mesmo? Só que o que tá acontecendo no presente? Outro serial killer tá fazendo também, matando várias pessoas, fazendo delas as suas vítimas, com o mesmo modus operandi do serial killer, né, passado, o serial killer que a Kate está obcecada. Mas parece que esse serial killer do presente, ele é ainda mais brutal, ainda mais visceral, e a Kate está correndo perigo porque esse serial killer tem planos futuros, planos brutais que vão deixar a Kate correndo perigo. Ao longo da história, a gente vai se deparar com quem é o assassino, né? E quando vocês descobrem quem é o assassino, grande plot twist, meu Deus do céu, surpreendente demais. Eu fui enganada, eu levei, sério, uma rasteira da Cláudia Lemes, porque ela tem uma narrativa, ela constrói histórias extremamente inteligentes, que te prendem, que te envolvem, e é muito, muito surpreendente essa história. É brutal, principalmente depois que você descobre quem é o assassino, a história toma outro rumo, extremamente pesado. Olha,
impactante, hein? A cena fica na sua cabeça por muito tempo. No primeiro capítulo, a gente já tem uma surpresa que vai te deixar no chão também, bem impactante, que me deixou assim muito impressionada com a Cláudia Lemes, o quão maravilhosa ela é. Logo no primeiro capítulo também você descobre porque o nome do livro é Eu Vejo Kate. E é uma surpresa, assim, fenomenal. E o final do livro não poderia ser melhor, com frases que vão, assim, te impactar. Não tem outra palavra. Vão te deixar, vão te pegar. E você vai pensar nesse livro por muitos e muito tempo. De verdade. Se você ficou curioso, sério, leia, recomendo muito. E recentemente eu descobri que tem um livro Eu Vejo Kate 2 e eu já adquiri meu livro em físico, não me aguentei. Está disponível também no Kindle Unlimited. Você precisa ler o primeiro livro antes de pegar esse segundo volume, senão você vai pegar spoiler até não poder mais e não vai entender direito a história. Vou falar um pouquinho desse 2 para instigar vocês, mas não se preocupa que eu não vou soltar nenhum spoiler. Nesse livro aqui, a gente vai continuar acompanhando a história da Kate, e a Kate, ela ainda está muito obcecada por histórias de serial killers, e ela entra tanto no caso, tanto no assunto, que ela vai lá na penitenciária entrevistar esses caras para fazer artigo, para fazer depoimento. A Kate entra fundo mesmo. E agora ela é mãe, uma mãezona muito protetora, principalmente depois de tudo que aconteceu com ela. Só que esse livro não é tão brutal quanto o primeiro livro, não. Só que você precisa passar pela experiência do primeiro para esse segundo. Mas esse segundo aqui é muito, muito angustiante. Por quê? Porque a pessoa que fez muito mal a Kate, a pessoa que é responsável por todos os traumas da Kate, e a gente acompanha isso no primeiro volume, ela foi presa. Só que anos se passaram e agora essa pessoa foi solta. E digo mais, essa pessoa está indo atrás da Kate. Então imagina só, você estava mais tranquila, um pouco mais relaxada. Claro que esse trauma ficou muito dentro de você, interfere diretamente na sua vida, mas a pessoa estava presa, a justiça foi feita, mas essa pessoa agora está solta. E digo mais, tá indo atrás de você. Que situação! A Kate vai se ver desesperada e ela vai correr contra o tempo para conseguir pegar essa pessoa, fazer com que essa pessoa não faça mais mal a ela e nem a família dela, né? Os pais e o filho. E você vai ver toda essa história eletrizante, a Kate correndo contra o tempo, a pessoa que fez mal a ela indo atrás dela também ao mesmo tempo. É assim, fenomenal. É incrível. Não vou falar mais muito do que isso, mas como no primeiro volume, aqui no segundo volume, a gente tem logo no primeiro capítulo uma grande surpresa. E essas grandes surpresas diz respeito à narrativa, tá bom? São narradas essas histórias em primeira pessoa, tá bom? Por vários personagens, né? A Kate e outros. Mas a partir do momento que você sabe, logo no primeiro capítulo, tanto do primeiro livro quanto do segundo, quem narra, assim, quem começa a narrar, é uma surpresa, assim, espetacular. Eu só não dei 5 estrelas para esse livro porque o final foi muito triste. Eu queria um final diferente, mas ainda assim recomendo demais. Leiam esses 2 livros, vocês vão devorar, se surpreender e ficarem muito impactados também. E por último, mas não menos importante, talvez o mais brutal, talvez, mas li esse livro recentemente, que também é da Cláudia Lemes, em conjunto com a Paula Feber, que é outra autora nacional. E o nome do livro é Cartas no Corredor da Morte. Vou deixar a capa aqui ao lado. É um livro curto, com 100 páginas, que você lê em 1 ou 2 horas. Mas você pode ter certeza que mesmo esse livro sendo curto, a experiência é muito carregada e tem muita coisa e muito conteúdo nessa história. Eu pensei que com as experiências anteriores com a Cláudia Lemes, né, eu pensei que não ia me surpreender mais. Eu pensei o quê? Cláudia, você já me enganou no livro Eu Vejo Kate, mas você não vai conseguir me enganar mais. Gente, lê do engano.
As autoras aqui, elas conseguiram se superar e elas me enganaram de novo, me deram uma grande rasteira. Nesse livro aqui teremos 2 plot twists que não poderia nem passar pela minha cabeça. O último, então, que acontece no finalzinho do livro, nossa, muito, muito surpreendente, inimaginável, inteligentíssimas, maravilhosas, elas arrasaram. E aqui, nesse livro extremamente violento, teremos a narrativa de 2 serial killers que estão no corredor da morte e eles começam a se comunicar por cartas. E quais são os conteúdos dessas cartas? Bom, eles começam a relatar um para o outro os seus pensamentos mais secretos, o que eles passaram em âmbito pessoal, familiar, mas mais que isso, eles começam a relatar os crimes que eles cometeram. E um relato é ainda mais pesado que o outro. Quando você acha que um não pode cometer ainda mais atrocidade, vem mais atrocidade, mais banho de sangue, mais situações assim que vão te deixar chocados. Nossa, tem um capítulo então, A Fazenda, que, meu Deus do céu, esse capítulo foi difícil. Foi muito difícil mesmo. Então, assim, vão super avisados que essa leitura não é pra qualquer um. Inclusive, a Cláudia Leme já falou que ela passou mal escrevendo esse livro, tá? E a história por trás desse livro é interessante porque a Cláudia e a Paula se conheceram através desse livro. E elas começaram a trocar e-mail uma para a outra. A Cláudia era um serial killer e a Paula era o outro serial killer. E assim, nessa correspondência por e-mail, uma trocando para a outra, é que o livro foi sendo formado. Muito bem escrito, muito bem narrado, te prende, não tem erro. Não recomendo, digo e repito, para qualquer um. Você só vai ler esse livro se você realmente estiver preparado para conhecer esses 2 serial killers que estão no corredor da morte e que vão, assim, te proporcionar uma leitura única, de verdade. Ficaram curiosos para ler esse livro e todos os livros que eu recomendei aqui? Leiam, mas por sua conta e risco, e quando você achar que você está preparado para ler esses livros, eu já adianto para vocês que vocês não vão estar e que é um ledo engano. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou das dicas de hoje? Então curte pra mim, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, ficou curioso para ler algum desses livros? Ficou impactado, impressionado? Já leu algum desses livros? Gosta desses gêneros literários? Comenta aqui tudo que eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda pra galera que gosta de suspense, pra galera que quer dicas nesse Halloween de livros assim que vão te chocar e te impressionar, tá bom? Te convido a me seguir lá nas redes sociais, bora bater um papo, me chama lá no direct que eu respondo todo mundo. E não se preocupa que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!